no qual ocorre a perda de elétrons, enquanto que a redução é o fenômeno no qual ocorre o recebimento, o ganho de elétrons. Os dois fenômenos, então, tanto da oxidação quanto da redução, envolvem distribuição de elétrons. Um fenômeno não ocorre sem o outro. E a gente consegue identificar o fenômeno da oxidação com aumento na carga elétrica. Então, por exemplo, eu tenho aqui, zinco, formando zinco mais 2 mol de elétrons. Então, eu sei que eu estou diante de um processo de oxidação porque a carga elétrica do zinco passou de 0 para mais 2, ela aumentou. Não podemos esquecer que o elétron é uma partícula de carga elétrica negativa, então toda espécie que perde a carga negativa, ela fica automaticamente positiva. Então, identifica a oxidação pelo aumento na carga. Redução já é um fenômeno oposto. Então, tem o íon aqui, por exemplo, cobre mais 2, que vai receber 2 elétrons e vai transformar-se em cobre 0. Então, no fenômeno da redução, nós podemos observar aqui que a carga elétrica do cobre ela diminuiu, de mais 2 passou para 0. Esses fenômenos não ocorrem separadamente, eles devem ocorrer sempre juntos. Quando uma espécie química oxida, necessariamente a outra reduz. A espécie que sofre oxidação, ela é sempre chamada de agente redutor. Então, a espécie que sofre oxidação é chamada de agente redutor ou redutor. E a espécie que recebe os elétrons é chamada de agente oxidante ou também chamado de oxidante. Tanto faz escrever agente oxidante como oxidante, tanto faz escrever agente redutor ou redutor. As duas palavras significam a mesma coisa. Bom, oxidação, então, perda de elétrons, redução, recebimento, ganho de elétrons. Tá? Os dois processos são sempre simultâneos, eles não ocorrem separados. A oxidação, para uma espécie oxidar, outra espécie tem que necessariamente reduzir. Bom, a pilha, ela trabalha com isso, então, oxidação e redução. Então, para a gente montar uma pilha, nós temos que fazer o seguinte. Primeiro, nós temos que ter duas semi-reações que a gente chama de semi-reação de oxidação ou duas semi-reações de redução. Então, o problema vai fornecer isso para a gente. Deixa eu trocar de cor aqui e deixa eu fazer maior. Então, o problema vai apresentar isso aqui para você. Lá no vestibular da USP vai aparecer isso aqui. Cobre mais 2 elétrons, formando o cobre 0. Depois eu tenho zinco mais 2 elétrons, formando o zinco 0. Ele vai dar aqui um potencial padrão, que é igual a menos 0,34 volts, e ele vai dar aqui um potencial padrão, que é igual a mais 0,76 volts. Então, a prova da federal vai dar essas duas semi-reações que vai pedir para vocês montarem uma pilha. Aí vocês vão montar a pilha completa e vão responder os